Vamos dar início ao quadro Você Pergunta, e o pastor Natanael Rinaldi responde consultando a Bíblia. A primeira pergunta é da Silvia de Cubatão. Devemos dar qualquer coisa a quem nos pedir? Por exemplo, um drogado pede dinheiro para um pão, mas assim que pega o dinheiro vai tomar a droga. O que fazer, pastor? Bom, Jesus no Sermão do Monte falou sobre dar a quem pedir. E nós encontramos que enfaticamente no capítulo 7, versículo 7, ele diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Naturalmente o texto aqui de Mateus 7,7 é pedir em oração a Deus. Entretanto, podemos por uma extensão admitir alguém que está pedindo, logo não podemos recusar. Porém, em se tratando de uma pessoa cuja aparência demonstra o envolvimento com o vício, seja que tipo de vício for, não se deve dar, porque aí nós estamos contribuindo para o seu mal pior. Ele vai se afundar mais. Então, quando às vezes recebemos pedidos aí na porta da igreja, nós oferecemos alimentos. Se ele quer um pouco de alimentos, nós procuramos atender dentro das nossas possibilidades. Mas para uma pessoa que demonstra que vai usar aquele dinheiro indevidamente, nós não damos. Nós damos o alimento que é necessário, porém, dinheiro não. Então tenha esse cuidado. Alguém que possa notar que vai gastar em drogas ou em vícios, não faça isso. Temos a pergunta do Aldo. Ele se refere a Mateus 12, versículos 1 a 5. Os discípulos quebraram a lei do sábado? Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Então quero dizer ao nosso consulente que, na verdade, os discípulos quebraram a lei do sábado. Entretanto, não se pode ignorar que Jesus tomou a defesa dos seus discípulos e citou dois exemplos com base da sua declaração, no sentido de inocentar os seus discípulos da acusação que lhe eram feitas de quebrar a guarda do sábado. A defesa de Jesus em favor dos seus discípulos está no versículo 7. Mas se vós soubestes o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Então, um juiz que declara os acusados de inocentes está mostrando que aquilo que era objeto da acusação não prevalece. Então vamos explicar o que Jesus tomou como exemplo para justificar a posição dos seus discípulos. Primeiro, ele citou o caso de Davi, que numa ocasião estava com o seu grupo de soldados e chegaram a um local, ao templo, e
foram pedir alimento para os sacerdotes. E eles disseram que não tinham, a não ser os pães reservados para o uso exclusivo dos sacerdotes, chamados pães da proposição. Era um tipo de pão sagrado que deles só poderiam comer os sacerdotes. Entretanto, Davi tomou aqueles pães, não tomou abruptamente, mas tomou com consentimento dos donos e se serviu deles juntamente com o seu exército. Isso significa que Davi, no caso, diante de uma situação de fome, ele quebrou uma lei. Que lei ele quebrou? Uma lei cerimonial, ritual. Logo, os discípulos, servindo a Cristo, podiam também, na necessidade que sentiam de comer, que quebrassem a lei do sábado, colhendo espigas, que era proibido pela lei, e também que pudessem comê-la. Agora, segundo exemplo que Jesus citou, e aí é muito importante, é o versículo 5. Não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ora, Jesus está dizendo aqui que os sacerdotes no templo violavam o sábado, quebravam o sábado, embora havia uma lei específica para não se fazer trabalho nenhum. O que eles faziam? Para fazer os holocaustos, eles podiam acender fogo, que era proibido pela lei, podiam arrachar lenha, carregar água, para todo aquele sacrifício que era feito no dia de sábado, que era um sacrifício ainda maior do que se fazia num dia da semana qualquer. E eles, embora estivessem quebrando o quarto mandamento, estavam isentos de culpa porque estavam dentro do templo. E Jesus então disse, se eles, dentro do templo, violam o sábado e ficam sem culpa, quanto mais os discípulos que estão a meu serviço podem fazê-lo, quebrar, violar o sábado sem qualquer problema. E por que razão? Ele disse, aqui está quem é maior do que o templo, falando de sua pessoa. De modo que a nossa resposta é, sim, os discípulos quebraram a lei do sábado e ficaram isentos de qualquer culpabilidade. E por que Jesus disse isso? Ele conclui no versículo 8, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então preste bem atenção, meu ouvinte. Aqui não está dizendo que o sábado é o dia do Senhor. Está dizendo que Jesus é o Senhor do sábado. Sendo o Senhor do sábado, ele tem autoridade maior do que as próprias leis que regem esse dia. Com essa autoridade, ele podia dizer acerca dos seus discípulos que eles eram inocentes da acusação que estavam recebendo. Tudo isto na condição de que o sábado é um preceito cerimonial, ritual e não um preceito moral. Temos aqui a Maria de São Vicente. Ela diz, minha irmã não comemora aniversário, diz que sua religião não permite. Ela anda com a Bíblia, se veste como crente. Que tipo de crente é esse, pastor? Esse tipo de crente é um crente excêntrico. Quero dizer, a Dona Maria, ou a Irmã Maria, que em parte alguma da Bíblia se proíbe a comemoração de aniversários. Vou repetir para não pairar dúvida.
em parte alguma da Bíblia se proíbe a comemoração de aniversários. Isso não passa de uma opinião humana ocorrida nos tempos do presidente da Sociedade Torre de Vigia, chamado Joseph Rutherford. Ele deu um decreto proibindo o uso de aliança que pomos no dedo esquerdo, no dedo anular da mão esquerda, e proibiu também a comemoração de aniversário. Ora, hoje, esse grupo, conhecido como Testemunhas de Jeová, pode observar que quando são casados, trazem na mão esquerda a sua aliança. As duas práticas, tanto aniversário como o uso de aliança, eram tidas como pagãs. Entretanto, uma é usada e a outra não. Doutrina de homens. Ademais, nos dias atuais, se destaca que celebrar aniversário é uma prática pagã. Logo dizem, não se deve celebrar aniversários. E citam como exemplo 2 casos na Bíblia Sagrada. Primeiro, no livro de Gênesis 40, versículo 20, onde Faraó fez o seu aniversário natalício, e ele ordenou a morte de um dos seus escravos ou servos. E o segundo exemplo que citam em Mateus 14, 6, quando o rei Herodes, no seu aniversário, deu um banquete e convidou a menina Salomé para dançar. Depois que ela dançou, ele ofereceu metade do reino e ela, orientada pela mãe, pediu num prato a cabeça de João Batista. Então dizem, 2 únicos aniversários apontados na Bíblia resultaram em morte de pessoas. Ora, isso é um argumento fútil, sem base bíblica, porque os reis antigos, no caso os faraós, que era uma dinastia, e Herodes, que era outra dinastia, eles matavam à torta e à direito. Eles matavam a qualquer hora, não matavam só nos dias de aniversário. Por isso dizer que aniversário é impróprio à luz da Bíblia, porque ocorreram 2 aniversários nos quais houve morte provocada, segundo dizem, pelo aniversário, não tem base bíblica. Agora, o que devemos ter cuidado, e que isso não é chamado a atenção de ninguém, é que esses reis, nos seus aniversários, bebiam demais. Ficavam fora de si porque estavam embriagados praticamente e usavam de arbitrariedades. Ora, como é que se proíbe celebração de aniversário e não se proíbe o uso de bebida alcoólica? Pode conversar com qualquer membro desse grupo e perguntar, vocês bebem? E vai ter a resposta que sim. Agora, o que diz a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1? O vinho é escarnecedor, a bebida forte e alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, uma família cristã que celebra aniversário de um parente com refrescos, refrigerantes, há o problema de alguém ficar embriagado? A embriaguez não pode ocorrer em qualquer dia, só nos aniversários? Então, tenhamos cuidado com essa alegação de a Bíblia proíbe celebração de aniversário, que isso não tem nada de verdade. E quero acrescentar, para concluir, que a sentinela de 1º de julho de 1979
publicou uma edição comemorativa do 100º aniversário da revista. Então eu pergunto, como pode, se aniversário é proibido, quando a revista Sentinela completou 100 anos de existência, fizeram uma edição especial comemorativa daquele evento? Eu tenho essa revista. Então digo à nossa irmã Maria que oriente sua parente a conhecer melhor. A Bíblia proíbe bebida alcoólica e esse grupo de pessoas bebe. Não proíbe celebração de aniversário. Pode celebrar o seu aniversário, você não está roubando a glória de Deus, pelo contrário, você está agradecendo a Deus pela concessão de mais um ano de vida. A Fátima de Cubatão, pastor, ela quer saber que perigo tem para a igreja a teologia da libertação. Bom, a teologia da libertação hoje não oferece perigo para a igreja. Já houve tempo em que havia líderes evangélicos envolvidos com essa chamada teologia da libertação. O que hoje preocupa muito a igreja é a teologia da prosperidade. Aí sim. E você perguntará por que a teologia da prosperidade envolve perigo para a igreja? Envolve perigo porque a teologia da prosperidade, ela coloca os valores materiais acima dos valores espirituais. Como é que se caracteriza hoje um crente bem com Deus? Isso segundo a teologia da prosperidade. Ela se caracteriza por você ter bastante saúde, não sofrer qualquer tipo de doença e também ter muito dinheiro. Então você vê na televisão programas onde ostentam o amanhecer de uma família feliz, uma mesa farta, doces, bolos e tanta coisa em cima da mesa, e ali falando que antes havia fome, agora está havendo fartura, e mostra uma casa bonita, etc, etc. E aquele crente fica empolgado que Deus só abençoa determinadas pessoas e que então o que não tiver isso está sob maldição. Cuidado com a teologia da prosperidade. A pergunta do Davi de Santos. Sou crente e estou aprendendo capoeira. É certo, pastor? Não. Você não está certo. Capoeira é uma forma de luta. Estou dando uma explicação genuinamente brasileira, praticada ao som de instrumentos tais como os berimbau, agogô, atabaque, pandeiro e entre outros. Então, hoje os evangélicos já estão começando a praticar capoeira. E eu quero dizer que a nossa colocação dizendo que não é próprio, que há uma relação profunda entre a capoeira e as religiões afro. O candomblé é a fonte mística de onde brota a magia da capoeira. Há grandes semelhanças entre os movimentos da capoeira e os movimentos das danças rituais do candomblé e outras semelhanças. No candomblé, o ritmo dos atabaques é o nexo entre os orixás e assim como na capoeira o estilo do jogo acompanha a musicalidade do toque. A capoeira é um processo complexo constituído pela fusão ou caldeamento de fatores
de várias origens. Então, o que diz a Bíblia Sagrada? Esse negócio, quero dizer, de capoeira gospel, isso é engodo. Capoeira gospel, isso é um engodo que está surgindo nos meios evangélicos. O que diz a Bíblia Sagrada? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, que comunhão da luz com as trevas? 2 Coríntios 6, 14 a 17. Paulo diz em Efésios 5, 8 e 11, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E, por fim, no capítulo 20 de Levítico, versículo 23, diz, não imitem os costumes dos povos que eu vou expulsar dali, conforme vocês forem tomando posse da terra. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que faziam. De modo, prezado irmão, que não seria próprio para você, como evangélico, se envolver com esse tipo. Você pode ter outra prática ligada a exercício corporal, sem que se envolva dessa forma.